Você já percebeu que algumas crianças autistas parecem ter um interesse quase obsessivo por determinados assuntos? Ou você já conheceu alguma criança que recusa certos alimentos com muita intensidade? Isso não é teimosia, não é um simples capricho, e hoje vamos falar sobre dois comportamentos muito comuns no transtorno do espectro autista: o hiperfoco e a seletividade alimentar. Vamos conversar um pouquinho sobre como lidar com eles da melhor forma. O hiperfoco acontece quando a pessoa autista se interessa profundamente por um tema ou uma atividade, podendo passar ali horas absorvida por esse interesse. Pode ser por astronomia, dinossauros, mapas, números, letras, um jogo específico ou até mesmo um filme que a criança assiste repetidamente. Esse hiperfoco pode ser uma ferramenta poderosa de aprendizado e desenvolvimento, mas também pode se tornar um desafio quando interfere em outras atividades da vida, como a rotina escolar, interações sociais ou até mesmo a alimentação e higiene pessoal. O hiperfoco é um estado de concentração intensa, sustentada, no qual há uma percepção mais reduzida de outros estímulos considerados pela criança irrelevantes. Ou seja, quando uma criança autista entra em hiperfoco, ela se desconecta do que está ao seu redor e mergulha quase que completamente naquilo que chama a sua atenção. Para a criança, esse intenso interesse pode ser uma fonte de prazer, mas para os pais, professores e até os amiguinhos pode ser um desafio quando ele impede a realização de outras atividades essenciais. Estudos mostram que o hiperfoco pode ser tanto uma vantagem quanto um obstáculo. Por outro lado, ele pode ser aproveitado para impulsionar o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades. Muitas pessoas autistas encontraram carreiras de sucesso porque seus hiperfocos os levaram a se tornar especialistas em determinada área. Por outro lado, se o hiperfoco não for bem regulado, pode levar a uma desorganização, dificuldades na socialização e até prejuízos na saúde, como privação de sono e uma alimentação irregular ou pobre. Uma das formas mais eficazes de lidar com o hiperfoco é usá-lo como ponte para outras atividades. Se uma criança ama dinossauros, esse interesse pode ser utilizado para estimular a leitura, a matemática ou até mesmo a socialização. Criar uma rotina estruturada, intercalando momentos de hiperfoco com outras atividades importantes, ajuda a criança a equilibrar as suas responsabilidades sem gerar frustração. Outra estratégia é utilizar lembretes visuais ou sonoros para auxiliar no redirecionamento da atenção da criança para outras tarefas. Já a seletividade alimentar, que também é comum no transtorno do espectro autista, pode gerar desafios ainda maiores para os pais. Muitas crianças autistas rejeitam determinados tipos de alimento devido a fatores que são sensoriais, como a textura, temperatura, cheiro ou até mesmo a apresentação. Para elas, a experiência de comer pode ser intensa e muitas vezes angustiante. Diferente de uma birra, como algumas pessoas comumente pensam, a seletividade alimentar está relacionada à forma como o cérebro da criança processa os estímulos sensoriais. Alguns alimentos podem ser percebidos como desagradáveis e até mesmo dolorosos, tornando as refeições um momento de grande estresse. Forçar uma criança autista a comer algo que ela rejeita pode gerar ainda mais aversão ao alimento e ansiedade em relação ao momento da alimentação. O ideal é introduzir novos alimentos aos poucos, respeitando os limites da criança e buscando formas de tornar essa experiência mais confortável. Algumas estratégias incluem a forma de mudar o preparo do alimento, de apresentar esse alimento de forma mais lúdica ou associá-lo a alimentos que a criança já aceita bem. Além disso, permitir que a criança participe do processo de escolha e preparo dessa refeição pode aumentar sua aceitação e reduzir a resistência. É importante lembrar que tanto o hiperfoco quanto a seletividade alimentar
podem fazer parte das características individuais de cada criança dentro do espectro. O papel dos pais e dos cuidadores não é eliminar esses comportamentos, mas sim encontrar maneiras de lidar com eles de forma positiva, ajudando a criança a ampliar suas experiências sem causar sofrimento. O suporte profissional nesse processo todo é de grande valia. Terapias especializadas oferecem estratégias eficazes para ajudar a criança a lidar com os desafios sensoriais e encontrar um equilíbrio saudável. Na Neurodesenvolvendo, a nossa missão é oferecer esse suporte tanto para as crianças quanto para as suas famílias. Com uma abordagem individualizada e humanizada, ajudamos os pais a entenderem as necessidades do seu filho e a construírem com ele um ambiente mais acolhedor e adaptado às suas particularidades. Se você percebe que o seu filho apresenta hiperfoco intenso ou seletividade alimentar e gostaria de entender como lidar melhor com esses desafios no seu dia a dia, a nossa equipe está aqui pronta para te ajudar.